A memória é algo muito seletiva e assim como eu, você também já foi criança. Ou já nasceu adulto. Mas como alguém que já nasceu há alguns anos, é comum que algumas memórias nossas se percam com o tempo. Acabamos nos esquecendo de costumes, viagens, amigos e até um programa de televisão que nos marcou muito na infância. Às vezes você até lembra detalhes sobre o protagonista, seus amigos e a trama, mas o nome é mais difícil de lembrar. E como eu não queria perder o especial de Halloween, eu vou parar a edição de outro vídeo que eu tava fazendo pra lançar esse aqui, que eu já tô adiando há uns 2 anos. Então me acompanhe enquanto eu investigo as mídias esquecidas da minha infância. As coisas que vamos procurar nesses vídeos são algumas das memórias mais recorrentes na minha vida relacionadas a jogos, desenhos e filmes. Eu lembrava mais ou menos o que eram, mas simplesmente não conseguia me lembrar o nome nem via ninguém falando sobre na internet. Então podemos começar com... Acho que era lá pra 2008 que eu tava na casa de uns primos meus. Das poucas memórias que eu tenho dessa viagem, uma era de eu estar na frente da TV deles. Na época eu ainda era uma criança sem TV a cabo em casa. Então ver um canal só pra desenhos animados passando era doideira. Eu era tão a par desse tipo de programação que mais tarde, quando eu quis que colocassem no canal que eu tava vendo antes, eu meti um... Primo, você podia colocar no Shreks? Era o Jetix. Mas uma propaganda específica me marcou muito. Era de um desenho 3D. Ou seja, algo que já se destacava ali na época, porque o que eu mais lembrava naquele momento era de Hot Wheels e Max Steel. E a coisa mais marcante pra mim foi o final da propaganda, que eu lembro de aparecer os personagens nos planadores, estilo Duende Verde voando nas nuvens, com uma câmera meio tremida, desfocada. Desde então, nunca mais tinha ouvido uma citação sobre esse desenho. E aí, com o tempo, eu esqueci daquela memória. Até um tempo atrás que eu só resolvi pesquisar os programas que passavam no canal entre 2007 e 2009. E procurei um com um nome que faria sentido e que eu não conhecia. E tava ali, era Stormhawks, que eu até citei no vídeo do Digata Defenders. Mas ou outra eu penso em alguns casos, que talvez virem outros vídeos. A tela mágica de Zeke, Stormhawks, as aventuras de Elliot. É uma animação com design interessantes, né? Não que eu ame os designs dos personagens, mas essas naves e armaduras com tecnologia remendada me agradam bastante. Ele tem uma cara de jogo de PS2 obscuro, e isso é um elogio. Só que faltava algo pra finalizar essa parte da procura, que é achar aquela exata propaganda que eu vi na TV. Eu vi alguns vídeos upados no YouTube, nenhum tinha aquele detalhe final que eu citei, e inclusive alguns talvez sejam relacionados a fetiche, sei lá. Até que eu achei um vídeo de 3 anos atrás, em espanhol, e eu descubro que talvez minha memória seja pior do que eu imagino. No te pierdas Stormhawks, el sábado às 14. Eu sei, a qualidade tá mas é exatamente esse final que eu me lembro. E não tem ninguém voando nas nuvens, são só umas rochas de um lugar trevoso que... Cartoon Network? Ok, talvez eu tenha confundido minhas memórias, porque tanto a parada da propaganda do Stormhawks e do Shreks aconteceram de verdade. Como tem países em que o desenho foi realmente exibido pela Jetix, minhas pesquisas de um tempo atrás acabaram se confundindo, eu acho. Na Wikipédia, numa guia de desenhos exibidos no Brasil pela Cartoon, Stormhawks tá lá. Enfim, quem souber a resposta exata, pode falar aí nos comentários. E cuidado com a mente de vocês, ela pode te enganar. Eu sempre fui uma criança que se beneficiava das posses dos meus amigos pra brincar com brinquedos mais caros, ver TV a cabo ou jogar videogame. Nesse caso, eu tinha um amigo que tinha um computador que realmente funcionava. Então, além de jogar Fancy Pants e os jogos da Cartoon Network, eu lembro da gente jogar um jogo bem específico. Era de plataforma, ele tinha gráficos meio 16 bits por aí. Era falado em inglês, tinha um gato humanoide que se assemelhava com um mosqueteiro como protagonista e tinha cutscenes animadas com músicas meio tristes. E como eu lembro disso? Bom, certa vez eu tava com meu amigo jogando esse jogo e durante uma das cutscenes eu comentei: "Nossa, meio triste a história do personagem, né?" E ele respondeu simplesmente com: "Mas você nem tá entendendo o que os personagens falam, eles falam inglês." E realmente foi só pela vibe da música. Pra encontrar esse jogo também não foi muito complexo, eu simplesmente descrevi o que eu lembrava no Google e o primeiro resultado já foi Claw. O que eu achava que era um mosqueteiro, na verdade era um capitão pirata, mas de resto tá tudo aqui. Era um jogo de plataforma feito com algo que misturava desenhos e pixel art e lançado em 1997.
Se bem que em 2007, 2008, que foi a época que eu jogava esse jogo, 1997 só fazia uns 10 anos. É tipo jogar Batman Arkham Knight hoje em dia. E as tais cutscenes eram assim. This must be the town that was in the letter. Na minha cabeça isso era a coisa mais triste do mundo. O jogo basicamente acompanha o Capitão Claw enfrentando guardas da coroa espanhola, que são cachorros, e outros inimigos enquanto tenta se apossar de um tesouro mágico. Eu lembro dele ser um jogo muito bem feito e pra ser assim, claro que ele não podia ser um jogo de navegador da época. Ele era um jogo pra PC mesmo, e essa capa é engraçada. Mas tem bastante conteúdo dele na internet, e parece realmente ter fãs que vão impedir que o jogo seja esquecido. A minha terceira lembrança é novamente um jogo da minha infância. Dessa vez eu jogava ele no meu computador. Esse eu realmente fiquei anos procurando até sanar minha dúvida no Reddit. Quando a gente não achar algo, a gente procura no lugar com mais desocupado do mundo. Muito obrigado, galera. Lendo a descrição que eu mandei pra ele, se tratava de um jogo que eu jogava ali por 2006, 2007. Tinha gráficos 3D, mas uma perspectiva 2D, sendo seu personagem principal um homem que tinha um estilo de arte parecido com Lego, tendo de escapar de um cenário parecido com encanamentos, que tinham bichos parecidos com lagartos ou jacarés. No jogo a gente usava uma arma que tinha um formato de L, e o menu ou a tela de loading tinha uma ilustração do personagem no local escuro, iluminando ele apenas com uma lanterna, enquanto um dos inimigos do jogo estava atrás de nós. Como vocês podem ver, eu lembrava de muita coisa, mas pesquisando palavras como encanador e jacarés, a maioria dos resultados me levava a jogos do Mario, aquele do jacaré que queria tomar um banho, Pitfall. Em 2023, por aí, eu decidi publicar no subreddit Tip of My Tongue a procura por esse jogo. Foram meses esperando. Zoeira, um nerd respondeu o nome do jogo tipo em 2 dias. Cable Capers 2. Pode ser promissor. E tava lá o menu que eu falei. A nostalgia bateu forte vendo essa imagem porque, por mais que tenham diferenças comparado da forma com que eu descrevi, tava tudo ali. Era aquele o jogo que eu joguei de monte na minha infância, e procurando um pouquinho mais eu ainda podia jogar sem ter que baixar nada. Esse jacaré acabou de gritar igual o Homer Simpson. Sim, essa era a simplicidade do jogo. Eu jogava ele na época do Pinball 3D do Windows, e ambos eram quase que só passatempos pra mim. Umas diversões bem temporárias mesmo. É dito que ele é um jogo de navegador, o que eu achei estranho, pela internet quase inexistente na minha casa na época. Então, ou o jogo estava baixado no meu computador, ou eu era uma criança muito inútil e meu pai sempre tinha que ir lá colocar o jogo pra mim por eu não saber mexer em nada. Se bem que eu acho que um não anula o outro, já que eu nem sabia que tinha que clicar 2 vezes para os programas abrirem, eu só clicava e ficava esperando. Ai, que E boa sorte em achar conteúdos para Cable Capers 1. Talvez esse realmente seja o jogo esquecido aqui. Diferente do próximo item da lista. Ainda no assunto PC, certo dia eu tava com um amigo na minha casa. E aí, além de brincar de faz de conta ou coisa do tipo, realmente não tínhamos muito o que fazer. Só que aí eu inventei de pedir pra minha mãe botar algo no computador pra gente ver. Claro, poderia ser um DVD do Harry Potter e o Cálice de Fogo, ou de A Liga Extraordinária que por algum motivo específico eu assistia no PC. Mas não. Então, nos primórdios do YouTube, minha mãe colocou um vídeo aleatório pra gente ver, e lembrando dele eu posso concluir algumas coisas. Era claramente o teaser de um jogo 3D bem realista ou uma animação 3D bem realista. Tinha um carinha principal que fugia de um robô bizonho num cenário bem destruído, estilo pós-apocalíptico. O robô era bípede, lembrando esses do Robocop, ou esse do Chappie, ou esse do Transformers 5, enfim, vocês entenderam. Quando o robô tava prestes a encontrar o personagem nessa perseguição, o cara some. E a única coisa que vemos são caixas e melancias. E isso foi muito marcante pra mim, porque a primeira coisa que meu amigo pensou foi: ele virou uma melancia. E eu nunca fiquei sabendo o que cacetes era isso. A única coisa dita nesse dia que eu lembrava era a palavra coiote. Mas é claro que procurar coiote game não ia me ajudar, e novamente eu fiquei anos sem saber o que aquilo poderia ser. Até que pensando em fazer esse vídeo, eu botei os neurônios pra funcionar. Robô gigante, animação 3D realista, personagem escondido. E por mais que eu não tenha nenhum conhecimento da franquia, eu relacionei com Metal Gear. Claro, provavelmente era um jogo anunciado ali por 2007 aproximadamente, que tinha gráficos relativamente bons. Então, pesquisando sobre Metal Gear 2007, a maioria dos resultados apontavam para Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots. Tá aí nosso coiote.
Não tem a palavra escrita em nenhum lugar, mas provavelmente o meu amigo falou que aquilo era um coiote, já que ele era aquele tipo de criança que gostava de falar sobre seus conhecimentos. Só que eu acho que isso aí deve ser uma raposa, mas beleza. Não demorou muito pra eu realmente ver um robô bípede num cenário destruído, e a partir daí eu sabia que era isso. Mas onde estão essas melancias? Eu olhei muito o teaser dessa bagaça, eu vi 1000 vezes o Solid Snake colocar uma arma na própria boca, e aí eu desisti e coloquei a gameplay inteira do jogo à procura de algo que poderia parecer com o que eu quero. E aí tá a perseguição com os 12 minutos de vídeo. Melancias. Uma delas até rola pro lado do Solid Snake, ele realmente se camufla um pouco de melancia. Então meu amigo não tava tão errado. Só que agora fica a dúvida, que vídeo era esse que minha mãe colocou? Eu decidi dar uma olhada de novo nos trailers. Em um de 14 minutos, tava lá a cena. Mas ainda não sei se meu amigo e eu ficamos vendo um vídeo de 14 minutos até chegar a parte das melancias. Se bem que antes a gente era mais propenso a assistir coisas longas, né? Uma mídia esquecida por mim, bem aleatória. Desculpa, fãs do Kojima, nunca vou jogar esse jogo provavelmente. Mas é bom saber que as melancias estão lá. Agora temos o provável item que me fez ter essa ideia e ter isso como um vídeo pro Halloween. Não sei se vocês conhecem, mas tem um canal do YouTube muito bom e que frequentemente fala sobre Lost Mídias e mistérios da internet, o Semideus. Certo dia ele fez um post em sua comunidade procurando mídias não identificadas por seus inscritos e eu não podia perder a chance de ver se alguém poderia me ajudar e ainda de aparecer num vídeo do canal dele. E não é que eu apareci? O próximo comentário foi feito pelo Lince, que conta sobre um filme que ele viu lá para 2008 que se iniciava com a excursão escolar para um acampamento. Segundo ele, a atmosfera do filme era algo bastante tenebroso, com um tempo nublado e névoa, sendo que a história possuía elementos sobrenaturais. E ele lista algumas coisas que mais o marcaram, como uma cena onde é mostrado um rato gigante deitado no banheiro ou em algum lugar sujo, e a cena final do filme que mostraria um bully indo atrás do protagonista do filme até o banheiro. E quando ele abre a porta, ele se depara com um garoto dando o dedo do meio para ele, com uma mão parecida com a de um lobisomem. E parece que no final, o garoto se transforma em um rato humano. Por fim, ele acredita que seja um filme feito durante os anos 2000. Essa é a descrição de um filme que minha família alugou e que eu vi na infância. Acho que já deu pra notar que a maioria das coisas que eu falo nesse canal vieram entre 2007 e 2009, principalmente 2008. Mas eu já pesquisei muito e eu nunca achei isso. Era um filme muito obscuro, até que alguém nos comentários do vídeo conseguiu encontrar. O Gustavo Moretti comentou sobre o relato do usuário Lince. A descrição me lembra muito um filme alemão que eu assisti, bem desconhecido aqui, embora tenha uma dublagem brasileira, chamado Viagem Fantástica, de 2005. Ou no nome original, De Greuzebus. Gustavo, você tá completamente certo. Eu pesquisei o filme, encontrei ele completo no YouTube e as coisas estavam todas lá. Claro, com algumas diferenças, mas era aquilo. O ônibus da excursão, os elementos sobrenaturais, era aquele filme. O primeiro vídeo que eu achei é do menu do filme. Quando DVDs tinham aqueles menus legais, sabe? Shrek 2? Que título é esse? Não. Que tal Shrek 2? Caçadores do Burro Perdido? Não! Colabora, galera! Que tal este aqui? Shrek 2 e o... Vai embora daqui, ô porra! E aí partimos pro filme, que já começa com Onoval. Filme alemão é assim. Na verdade é da Holanda, essa informação estava errada. Que é uma criança meio gótica que tem uma decoração de Halloween no próprio quarto. Até os pais adotivos dele são meio alternativos. O Onoval tá apaixonado pela Liz Elor e demonstra da melhor forma. Oi. A polícia prendeu hoje um homem que tentou sequestrar... Eles vão pra aula e lá a gente vê um monte de criança com velas em cima da mesa e um cara parecido com o de The Room. Oh, hi, Mark. E eu começo a notar que todos nesse filme são meio estranhos. Aquele era um autor de terror, não Van Paulo, que durante a aula iria contar pros alunos algumas de suas histórias. E durante uma delas, o Onoval vê aquilo como uma história da sua vida, onde um casal encontra o bebê que foi deixado pra trás por sua mãe, que foi perseguida por um lobisomem. Que é só um cachorro aqui, e que aparentemente mordeu o bebê. Logo depois o autor fala sobre Verluce, alguém que consegue transformar histórias escritas em realidade. Você já escreveu coisas que ninguém pode ler? Coisas que não suportam a luz do dia? Essas histórias são perigosas, mocinho.
Você devia deixá-las bem longe de Verloce. Parando aqui e pesquisando, eu vejo que assim como Goosebumps, esse filme é baseado em um livro de terror infanto-juvenil escrito por Paul Van Loon. Não Van Paulo, Paul Van Loon... É um self-insert do autor. Depois o menino conta pra Lizelore que aquela era sua história e o motivo dele não brigar ou reagir às provocações de Gino, um bully igual de Shark Boy Lava Girl, e ex da menina, é por ele ter medo de virar um lobisomem, tipo Bruce Banner bravo. A menina fala que ele é um pau mole, vaza e logo em seguida os bullies aparecem e perseguem o Onoval. Que bate com a cara numa árvore e enxerga o Verluce, aquele que transforma escrita em realidade, e que incentiva o garoto a escrever uma história de vingança. E é isso que acontece. E a viagem do título é uma excursão da escola que acontece com uns 40 minutos de filme, para um parque do terror, e que foi escolha do Onoval, dada pelo seu professor que teve conhecimento dos bullying que o garoto sofreu. Vou dizer uma coisa pra você, Onoval. Você pode escolher pra onde a nossa excursão vai. O quê? Bom, Onoval, decida. Pra onde você quer ir, nós iremos. Quer dizer, há muitos alunos que são sensíveis, não é? Tenho certeza. Ok. E é daí que se desenrola a história de terror que o Onoval escreveu e se arrependeu. Com vampiros e ratos gigantes. Mas não se preocupe, ele está na coleira. Como eu lembrava. É engraçado que por mais que as coisas sejam bem feitas no filme, os cenários, a fotografia, figurinos e tal, dá pra saber quando o orçamento do filme acaba, porque a batalha final entre o Onoval e o rato gigante é assim. E a cena do final do filme que eu falei, tá aí. Como foi que fez? Ora, sou um lobisomem. Foi muito legal revisitar esse filme porque eu acho que não é algo que a gente vê mais hoje em dia em filme infanto-juvenil. Não que eu veja muitos hoje. Mas é bem mais difícil diretores apostarem numa coisa mais bizonha assim. É um filme gostosinho de se ver no Halloween. Gostaram do gancho? O vídeo acabou. Você conhecia alguma dessas coisas? Tem casos parecidos na sua vida? Comenta aí, deixa o like, compartilha e até mais.